Bom, eu moro no Rio de Janeiro, hoje é dia 27 de março e a gente está com determinações em âmbito municipal e estadual no Rio de Janeiro para tomar medidas que combatam a pandemia de coronavírus, né? E no Rio de Janeiro, até a última vez que eu olhei os dados, era o segundo local com mais casos, após São Paulo. E aqui o comércio, no dia de hoje, ele está fechado na maior parte. São os serviços essenciais que foram designados pelo prefeito e de acordo com a lista do governo federal também, eu acho, que estão podendo funcionar. E tudo isso com a ideia de que as pessoas não saiam às ruas, porque, como já é dito de forma rotineira agora na televisão, a ideia por trás do afastamento social é de diminuir a transmissão. E o que acontece? O coronavírus, esse novo coronavírus, ele se transmite com muita facilidade. Hoje tinha uma médica na televisão que ela foi entrevistada, ela é lá de São Paulo, e ela disse que, analisando os dados na China, que antes da quarentena, a propagação de uma pessoa era para outras 4 pessoas, ou seja, eu estando doente, eu passaria para outras 4 pessoas. Então, daí você tem a ideia de que cada pessoa para quem eu passei passa para mais 4 e assim por diante, criando um número astronômico em pouco tempo. Então, a ideia do isolamento social é reduzir essa transmissão. Pelo que eu entendi, não é possível zerar, pelo menos atualmente não vai ser zerado de forma contínua, né? Mas o que as pessoas têm falado de curva, de achatar a curva, que é basicamente um gráfico onde mostra os casos, né? E o aumento desses casos a cada dia. Então, por aí você consegue medir o quanto está acelerando o vírus por dia. Aí que está o primeiro problema pra gente, no Brasil, por exemplo, para avaliar efetivamente quanto está sendo transmitido, né? Qual é o tamanho do nosso problema. E a gente não está tendo condições de fazer essa definição, como todos os outros países também, porque é impossível testar todo mundo, né? Inclusive no Brasil, isso é mais impossível que em outros locais, porque você tem um país muito grande, e sem contar que a gente teve o primeiro caso confirmado no dia 20 e poucos de fevereiro, mas na verdade a probabilidade de já ter tido um caso anterior é muito grande, até porque todos os especialistas dizem que tem pessoas que nem sentem nada, não sentem nenhum sintoma. E eu não consegui ainda entender se a pessoa que não sente nenhum sintoma, obrigatoriamente ela vai passar para alguém aquilo, ou se uma pessoa sem nenhum sintoma consegue não passar aquilo. Creio que não, né? Já que a pessoa estando infectada, mesmo que ela não sinta nada e uma outra pessoa capte aquele vírus, ela vai estar infectada, apesar de poder também não sentir nenhum sintoma. E, ok, a gente parte do princípio que é impossível testar todo mundo. Teve até uma cidade da Itália, que eu vi na notícia, que foi uma cidade chamada Vó, aonde eles conseguiram testar a cidade toda, mas a cidade toda tinha 6.000 pessoas. E isso foi logo no início do problema na Itália. E como é que funcionou? Eles identificaram pessoas doentes, que deram entrada no hospital. E a partir daí, eles resolveram, primeiro, identificar com quem que essas pessoas tinham tido contato e começar a seguir essas pessoas, do tipo, você avaliar a cada dia como é que elas estão e tal, ao mesmo tempo em que você falava, olha, mantenha-se isolado, né? Você que teve contato com essa pessoa, mesmo sem a gente ter certeza que você está com a doença, fique isolado. E assim, em conjunto com a testagem da cidade toda, eles conseguiram detectar todo mundo que estava com problema e todo mundo que tinha tido contato com as pessoas que tinham tido problema. Então,
pronto, você identificou todo mundo, você consegue isolar todo mundo. No Brasil, no ponto que a gente está hoje em dia, isso já é impossível. Eu não sei nem se antes do ponto que a gente já está agora, se isso seria possível. Mas mesmo assim, o problema da gente conseguir ver a magnitude disso no Brasil é que a gente, apesar de não poder testar todo mundo, a gente está testando muito pouco, porque tem muito pouco teste disponível. A gente tem promessas de milhões de testes, que mesmo assim, se você for comparar com a população do Brasil, é uma quantidade pequena. Eu ouvi dizer em 5 milhões de testes. Então, assim, o que eu consegui entender de todas as notícias é que o isolamento social é importante. E se você não tem a capacidade de testar amplamente, ele é ainda mais importante, porque você vai pecar pelo excesso. Você vai fazer o seguinte, olha, eu não consigo testar todo mundo, então todo mundo, dentro do possível, para, enfim, você manter os serviços essenciais, todo mundo vai ter que praticar esse isolamento social. E mesmo quem está na rua, por óbvio, vai ter que praticar uma distância da outra pessoa, né? Porque é justamente nessa transmissão de gotículas que saem quando a gente fala, ou quando a gente espirra, ou quando a gente tosse, que a gente vai transmitir esse vírus para outra pessoa. Então a gente tem que estar afastado das pessoas. A mesma coisa acontece em casa, não é porque você está em casa que você vai ficar todo mundo junto na sala, no sofá, porque assim você permite que o vírus se dissemine entre as pessoas da casa, né? Então, a questão para mim é essa. A gente não tem testes em quantidade suficiente. Nem, óbvio, não dá para testar todo mundo, mas assim, a falha, né, a distância entre o mínimo que a gente poderia ter de teste já disponível e o que a gente tem, eu acho que é uma distância tremenda, né? Porque atualmente as regras são, você só vai testar quem está grave, quem está internado, quem está na UTI. Então, assim, por óbvio que você não consegue nem começar a ter uma ideia de quantos casos realmente existem. E a questão é, ok, a gente não vai conseguir parar o vírus. Assim, o que foi feito na China e que é visto como exemplo é, de certa forma, impossível de se fazer no Brasil, né? Por várias circunstâncias que eu não vou avaliar. Mas, se a gente pensar que a gente não tem a capacidade de testagem, não tem essa capacidade de identificar quem precisa ficar isolado, que no caso da China foi primeiro uma cidade e depois uma província, onde tinham mais casos, eles só identificaram isso porque eles tinham testes. Então, mesmo que eles não tivessem testado todo mundo da tal província onde aconteceu, eles tinham a seguinte ferramenta: vamos isolar todo mundo. A gente vai pecar pelo exagero, porque a gente está cego até certo ponto do tamanho, da extensão do que está acontecendo. E a mesma coisa acontece no Brasil. Então, por isso que o isolamento social, ele é importante, ele está sendo importante em vários países, mas ele é especialmente importante nos países que têm pouca condição de testagem, como o Brasil. Então, a gente tem que pecar pelo excesso, até porque a gente tem outro fator junto com o pouco teste. A gente já tem um sistema de saúde com muitos problemas. Claro, os problemas eles variam de local para local, sim, mas mesmo assim, sempre tem alguma deficiência. Ou vai ter deficiência de pessoal, ou vai ter deficiência de médico, de enfermeiro, ou vai ter deficiência de material. Alguma deficiência tem, né? A gente sabe disso. Mas, unindo o fato de que a gente não tem testes suficientes, de que nosso sistema de saúde já tem muitos problemas, a receita de simplesmente falar para as pessoas, não se preocupem, podem sair às ruas, a gente não pode fazer a economia sofrer. A questão é, a gente tem que fazer isso, né? E o outro lado disso é o que eu vou abordar no próximo vídeo. Considerando que é uma coisa que a gente tem que fazer, que é necessária, até pela falta de teste que a gente tem disponível, a seriedade, a precaução, a cautela dos governantes tem que ser redobrada. E o que a gente está vendo, em alguma medida no país, é que isso não está acontecendo. Então, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.